2 Timóteo 2:2 diz o seguinte, esse texto que fala acerca da relação de Paulo com o jovem Timóteo. Vou ler o versículo 1 também. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora o 2, 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, ou aprendeste, algumas versões trazem assim, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Nós temos nesse texto aqui 3 gerações de discipulado. Paulo, que foi alcançado por alguém. Temos Timóteo, que foi alcançado por Paulo. E a orientação é que Timóteo transmitisse essa palavra para outras pessoas. De quem você acha que é a responsabilidade de ganhar essa cidade para Jesus? Sua. De quem você acha que é... Pode botar aqui, obrigado já. Pode botar aqui no chão, bota aqui no chão. Aqui, ó. Obrigado, tá? Deus te abençoe. De quem você acha que é a responsabilidade para ganhar o seu vizinho para Jesus? De quem você acha que é a responsabilidade de ganhar aquelas pessoas que moram naquela rua que você mora? Por exemplo, aquela vizinha que quando você coloca a roupa no varal, ela coloca fogo lá para queimar alguma coisa e vai as fagulhas na sua roupa. De quem você acha que é a responsabilidade para ganhá-lo para Jesus? Certa feita eu falava para alguém sobre discipulado, e eu disse o seguinte, você conhece o seu vizinho da esquerda ou da direita, ou pelo menos um dos dois? E ela falou assim, pastor, eu sei da vizinha da direita, é porque todo dia quando eu acordo, ela já levantou antes de mim, e ela varreu toda a calçada dela e coloca as folhas em cima da minha calçada. E o senhor está me dizendo que eu tenho que ganhar ela para Jesus, eu tenho vontade de pegar ela pelo pescocinho, pastor. Mas pegar assim com bastante força e com bastante cuidado para ela não escapar, até que os olhinhos começam a saltar para fora, dizendo o seguinte, por que você varre a sua calçada e coloca as folhas em cima da minha calçada? Eu falei para ela, vou desafiar você a acordar. Que hora que ela acorda? Pastor, ela acorda às 6:30 da manhã. Eu falei, Jesus, que desafio, né? Acordar às 6:30 da manhã. Quero desafiar você a acordar às 6 horas da manhã, varrer a sua calçada e a calçada dela e esperar ela acordar com a mão na vassoura, esperando ela acordar. E quando ela fala assim, bom dia vizinha, hoje Deus falou no meu coração, eu resolvi varrer a sua calçada. Eu tenho certeza que você vai ficar mais em paz do que ficar brava com ela, porque ela jogou folha na sua calçada. A responsabilidade do discipulado é minha e sua. Billy Graham diz o seguinte, que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Tudo que temos. Esse Paulo que está falando aqui, dando um recado a um jovem pastor chamado Timóteo, também foi alcançado por alguém. Se você abrir a sua Bíblia aí em Atos capítulo 9, por favor, abra a Bíblia. Atos 9, a partir do versículo 10. Por gentileza, Novo Testamento, Atos capítulo 9. Nós conhecemos a história. Paulo estava indo para Damasco, e literalmente ele cai do cavalo, Deus ofusca a sua vista, com uma luz muito forte, ele cai do cavalo, e ele é levado para Damasco, e lá Deus dá uma visão a um homem chamado quem? Ananias, para cuidar dele. Olha o que diz o versículo 10 em diante, a partir do versículo, no capítulo 9. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, Atos 9, 10. Disse-lhe o Senhor em uma visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai para a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Deixa eu dar uma parada aqui. Você imagina a cabeça de Ananias? Ananias sabia quem era Saulo. Quem que era Saulo? Um perseguidor da igreja de Jesus. Era alguém que entrava nas igrejas e matava os discípulos de Jesus. Era alguém que era perseguidor da igreja de Jesus. E agora Deus dá uma visão a Ananias, diz o seguinte, vai para a rua, lá na rua chamada direita, lá tem um homem chamado Saulo que está orando. Como é que está orando se até pouco estava matando o povo de Deus? Pode parecer na cabeça desse homem chamado Ananias uma certa confusão. Se não fosse Deus que havia falado com ele, talvez ele não iria. Interessante que quando ele tem a visão, ele fala, Senhor, pode falar comigo, mas se ele soubesse que é para evangelizar Paulo, ele falou assim, não vou não, esse cara vai me matar, esse cara mata os cristãos. E aqui então Deus dá uma visão para ele, e quando ele chega lá, o texto fala que Paulo estava o quê? Orando. E continua o texto dizendo o seguinte, numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver.
Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Vamos ler até o 18 lá, vamos lá, bota o 16 aí. Pois eu lhe mostrarei quanto o que cumpre padecer pelo meu nome. Prossegue. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E conclui no versículo 18. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, então levantou-se e foi batizado. Imagine você, se você recebesse a incumbência aqui nessa cidade de Antonina, para falar de Jesus, ou acompanhar alguém que havia estado de Jesus, a pessoa que é a pessoa mais hostil, o pior criminoso dessa cidade, você iria? Iria ou não iria? Se você, irmã, fosse convidada a acompanhar alguém que era uma senhora, uma mulher, que outrora era a pessoa mais temida dessa localidade, você iria acompanhá-la por determinação do Senhor ou não? Você tem a ousadia do Espírito Santo? Muitas vezes nós oramos para que Deus salve a nossa cidade, que Deus salve o nosso bairro, que Deus abençoe essa igreja, mas Deus está libertando pessoas, e muitas vezes nós não queremos, e nós temos muitas coisas para fazer. Temos que cuidar da nossa família, que é legítimo, que é honesto. Temos que trabalhar para dar o melhor sustento para a nossa família, que também é legítimo e que também é honesto. Temos que nos preparar melhor para o mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo. O Brasil tem 13 milhões de desempregados, por exemplo. Temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque precisamos crescer espiritualmente, mas somos convocados, como vimos aqui e cantamos nessa noite, para irmos e fazermos discípulos de Jesus. Somente quando eu e você estivermos no fronte da batalha, quando eu e você compreendemos qual é o nosso papel, porque nós estamos aqui, porque Deus nos resgatou, porque Deus nos salvou, aí sim seremos instrumentos da graça de Deus e impactaremos essa cidade. A igreja, ela vem de uma forma dinâmica e poderosa até o século III. Essa igreja que estamos lendo aqui nessa noite, que é a igreja primitiva no livro de Atos, era uma igreja viva, dinâmica, uma igreja perseverante, uma igreja que vivia cada dia como se fosse o último dia de suas vidas. Mas no século III, um homem chamado Constantino, um imperador, ele une a igreja e o Estado, e ele funde as duas maiores forças que existiam, e ele se torna então o imperador e o primeiro papa. Daquele momento para cá, nós perdemos a força da igreja. Sabe por quê? Porque nós institucionalizamos a igreja. Nós damos à igreja aquilo que ela não foi criada para isso. Nós criamos uma igreja pesada, engessada, uma igreja muito burocrática, sendo que Cristo criou uma igreja leve, dinâmica, operosa, que iria por todos os cantos. Nós estamos 18 séculos atrasados. Sabe por quê? O que eu acho hoje? Que quem tem poder para ganhar alguém para Jesus é o pastor da igreja, não sou eu que sou um membro comum. Quantas vezes você ficou em casa esperando a visita do seu pastor e ele por algum motivo não pôde ir e foi o outro irmão e você achou que a visita não valeu? Já aconteceu isso com você? Hã? Não estou aqui chamando a atenção de ninguém, até porque eu não conheço vocês de perto. Quantas vezes você foi visitar alguém e a pessoa falou assim: ah, que bom que você veio, mas se o pastor viesse aqui, aí seria muito melhor. Sabe por que acontece isso? Porque nós temos na nossa mente, na nossa cabeça, que o que vale e o que pode, tem que trabalhar, é aquele que foi institucionalizado para isso. Sendo que o chamado da grande comissão é para mim e para você. Deus quer nos usar como instrumentos. Nós só ganharemos o Paraná para Jesus, só ganharemos a cidade de Antonina para Jesus, se cada um de nós assumirmos o nosso papel. Se cada um de nós compreendemos que mesmo com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, com as nossas debilidades, com as nossas inconstâncias, sermos instrumentos da graça de Deus. E Deus vai me usar não da forma que eu não sou, ou seja, vai me usar da forma que Ele me fez.
Talvez eu não fale bonito, talvez eu não tenha a eloquência de pregar para um monte de gente, mas eu sou um homem, você é uma mulher que dá atenção, que investe a sua vida na vida de alguém. O maior discipulado, meu querido irmão, minha querida irmã, é a vida na vida. Nós achamos que o discipulado autêntico é quando a pessoa é ensinada um conjunto de lições. Isso faz parte do discipulado. Isso também é importante. Mas o maior investimento que eu posso fazer é quando eu dou um pouco do meu tempo para abençoar aquela pessoa que trabalha comigo na mesma repartição, aquela pessoa que trabalha comigo no mesmo porto, aquela pessoa que trabalha comigo na mesma loja, aquele vizinho que está angustiado porque o seu filho ou a sua filha está distante de Deus e você investe na vida dela. Paulo investiu de uma forma tremenda na vida desse menino chamado Timóteo. Ele era um jovem. Se você ler comigo o livro de Atos, capítulo 16, por favor. Atos 16, 1. Coloca para a gente lá, Atos 16, 1. Quem que era esse menino aqui? Vamos lá, Atos 16, 1. Nós vamos ler na sequência, tá bom? Alguns textos na sequência. Chegou também a Derbe e Listra, eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma mulher judia, crente, e de um pai grego. Então vamos lá entender o que é isso. A mãe de Timóteo era uma mulher extremamente consagrada, também como a sua avó era, né? A avó Lóide e a mãe Eunice, certo? Mas ele tinha uma grande probabilidade de se perder, porque ele tinha um pai que era grego e não temia o Senhor. Você conhece um lar dividido? Você conhece um lar onde só a mãe ou só o pai é crente em Jesus? Você sabe que o risco desse filho, do filho desse casal, se perder, ele é gigantesco. Porque no contexto lá de Timóteo, o seu pai não temia o Senhor. Era gentil. E ele precisava então de alguém que ajudasse ele a se fortalecer na fé, que caminhasse com ele, que ajudasse ele a caminhar cada dia. Coloca para mim, por favor, o versículo 2. Atos 16, 2. Por gentileza. Do qual dava um bom testemunho os irmãos Listra e Icônio. É bem verdade que ele era uma pessoa que tinha um compromisso com o Senhor, dava um bom testemunho, mas ele precisava de alguém que o ensinasse, que o ajudasse, embora tivesse uma boa reputação. Versículo 3 de Atos 16. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando-o ou circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era o quê? Grego. Então ele começa a caminhar com Paulo. E aí Paulo vai praticar um ritual do judaísmo, que é a circuncisão, para declarar ele oficialmente um seguidor de Jesus, porque ele vinha de uma família que não tinha uma formação cristã. E nem uma formação bíblica, vamos dizer assim, uma formação de alguém que servia a Deus. E esse menino aqui se submete à orientação do seu líder espiritual, daquele que estava caminhando com ele, para ele cumprir a vontade de Deus. Paulo está investindo na vida dele. Atos 16, 4, por favor. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observados as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos anciãos em Jerusalém. Timóteo já começa a caminhar com Paulo, Timóteo começa a se envolver, e ele já está tendo sido respeitado, já tem uma autoridade, ele compreende, ele recebe, ele é obediente a Paulo, ele se coloca na disposição do Senhor para começar a agir poderosamente. Atos 16, 5. Diz o seguinte: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Deus está usando aquele menino, juntamente com Paulo, para abençoar a igreja de Jesus. Deixa eu fazer um parênteses com você aqui. Você imagina quantos Timóteos tem nessa cidade aqui? Você consegue imaginar quantos Timóteos tem? Você consegue imaginar quantas pessoas estão esperando você estender a sua mão, acolhê-lo e dizer o seguinte: eu vou caminhar com você. Pode ser que tenha tantos Timóteos nessa cidade esperando alguém se aproximar dele para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. E é você que tem que ir lá. Sabe que nós queremos que eles entrem naquela porta ali. Mas sabe por que ele não entra naquela porta de forma tão fácil assim? Porque o diabo já colocou na cabeça dele que igreja é lugar de gente doida,
Que igreja é lugar de gente que é alucinado, que igreja é lugar de gente que é manipulado emocionalmente, que igreja é lugar de gente que não dá certo lá na vida, vem para dentro da igreja para ver se é para ser alguém. Igreja é lugar de gente que é manipulada emocionalmente para dar dinheiro para o pastor trocar de carro. É isso que o diabo colocou na mente dele. Infelizmente é esse conceito que as pessoas têm. Elas passam todo dia na frente dessa igreja aqui e elas até gostariam de entrar, mas o diabo já impregnou no coração dela que ela não deve entrar aqui, porque eles estão aprisionados ao inimigo. Isso só vai acontecer quando eu e você mostrar para ela o evangelho vivo. Um evangelho que se preocupa com ela, um evangelho que dá atenção para ela, que não a julga, como muitas vezes ela pensa que vai ser julgada. Quando eu começo a falar de Jesus para alguém, eu falo assim, eu gostaria de ir para a igreja, mas eu preciso melhorar a minha vida primeiro. Eu já fiz muita coisa errada, eu já cometi muitos delitos, como é que eu vou para a igreja? Quando eu consertar minha vida, eu venho para a igreja. Você conhece alguém que falou isso? Muitas vezes. Amém. Amém. Hoje está aqui. Amém. Graças a Deus. Alguém entendeu e você investiu na sua vida mesmo. É isso que nós precisamos compreender. Se nós não fizermos isso, a igreja não vai ser impactante nessa cidade. Ela não vai ser relevante. Não estou dizendo que a igreja aqui não está trabalhando, não é isso, pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso. Mas se queremos ganhar essa cidade para Jesus, precisamos ir aonde as pessoas estão e mostrar para elas um evangelho que se preocupa com elas. É isso que Paulo fez com aquele menino. É isso que Paulo fez na vida daquele jovem pastor, que depois tornaria pastor. Atos 16, versículo 6 diz o seguinte: Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aqui Paulo tem uma interrupção no seu trabalho. Mas Timóteo já estava vivendo aquilo de uma forma tão intensa, estava querendo tudo aquilo para a vida dele, que ele compreende que Deus estava mandando eles parar naquele momento. Para depois mandá-los para onde? Para Macedônia. Você consegue compreender isso? Se você vê a sequência desse texto aqui, de Atos 9 até Atos 16, que é esse relato, depois o texto que nós vemos relatado em 1 e 2 Timóteo, não é muito tempo não. Aquele que era perseguidor da igreja, aquele que zombava do evangelho, aquele que matava em nome de uma ideologia política, agora é transformado pelo Senhor. Deus usa um homem chamado Ananias para cuidar dele, para dar atenção para ele, para orientar ele. Ele compreende que é do Senhor, agora ele está cuidando de uma outra pessoa chamada Timóteo, para que Timóteo cuidasse de outros, e o evangelho vai crescendo cada vez mais. Meu querido, em nome de Jesus, você já pediu para Deus te mostrar qual é o seu papel nessa sociedade? Já pediu para Deus mostrar para você por que você mora nessa cidade, não mora em Curitiba, por exemplo, onde eu e o Alessio moramos? Já pediu para Deus te mostrar por que você mora nesse bairro ou não no centro da cidade? Já pediu para Deus te mostrar por que você mora naquela casa que você está? Já pediu para Deus te mostrar por que você está naquele trabalho e não está em outro, por exemplo? Já pediu para Deus te falar por que você tem essa família e não tem a outra? Nós temos uma promessa de Deus para nós. Para que a nossa vida seja instrumento vivo nas mãos deles. Para que nós sejamos revestidos da graça do Senhor. Que nos revistamos da armadura de Deus. Porque nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual o meu papel? Por que eu aqui estou? Se Jesus me chamar hoje para a glória, eu vou deixar que legado para essa sociedade? Se Deus me promover hoje para a eternidade, que é muito melhor do que aqui. É muito bom fazer coreografia, né? Mas no céu é muito melhor, tá? Todo mundo gosta do céu, mas ninguém está querendo ir para o céu. Certo? Mas precisamos compreender isso. O que acontece então com aquele menino chamado Timóteo? Qual foi o resultado de toda essa ação de Paulo? 1 Timóteo capítulo 1 vai dizer que Paulo chamando Timóteo de o meu verdadeiro filho na fé. Ele usa essa expressão somente com dois personagens, Timóteo e Tito. Um ele chama de meu filho na fé, meu filhinho na fé e meu verdadeiro filho na fé. Dizendo graça e misericórdia e a paz de Cristo seja com você, meu querido filho. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7 diz o seguinte. 1 Timóteo 4, 6 e 7. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade.
Paulo orientando aquele filho a ser um homem temente a Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. 1 Timóteo 5, 21 diz o seguinte: eu o exorto solenemente diante de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Paulo treinou aquele jovem, investiu na vida dele, e olha o que acontece com ele. Eu quero abrir mais um parênteses aqui. Vale a pena investir numa vida, porque a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Jovens, adolescentes jovens, olhem para mim aqui, por favor, vocês, só jovens adolescentes, pessoas da segunda idade ou da meia idade, não olhem agora não. O maior sonho de vocês é ser alguém relevante nessa sociedade, ter um bom emprego, formar uma boa família, é verdade ou não é? Aqueles que não estão namorando, em nome de Jesus, Deus vai dar para você uma varoa, tá? Não fica estressado não, que Deus vai ter misericórdia de você, você não vai morrer solteiro, em nome de Jesus. Talvez não seja tão bonito assim, mas não vai morrer solteiro. Eu tinha uma jovem na minha igreja que tinha 13 anos de idade, e um dia ela me procurou no gabinete e falou: pastor, eu estou preocupada, porque eu acho que eu vou ficar solteira. 13 anos, hein? Falei: por quê? Ninguém quer namorar comigo. Falei: não está na hora mesmo, não tem mais nada namorar. Está na hora de estudar agora, de ajudar a mãe em casa, o pai em casa, nada de namorar. Mas conta bem, por que você acha que vai ficar solteira? Pastor, não tem jeito, os meninos da minha escola estão namorando, tem uma já casou com 14 e eu não tenho ninguém. Eu falei assim: mas como é que você acha que seria o seu digníssimo, né, futuro esposo? Eu falei assim: ó, eu gostaria que fosse o rosto de não sei quem, o peitoral de não sei quem, os braços de não sei quem, as pernas de não sei quem, parecia uma coxa de retalho. Eu falei: ó, primeiro, baixa a bola, que você não está tão bem assim, você não está nesse nível tão alto, você não baixa um pouquinho a bola, que você ganhar um tiririca já está bom demais. E aí ela falou assim: não, pastor, mas você já imaginou se eu tiver 16, 17 anos e não tiver um namorado? Eu falei para ela: menina, se com 13 você está assim, com 16 você já infartou. Você vai morrer. Calma. Agora é hora de estudar, de honrar o seu pai e a sua mãe, de trabalhar, ajudar em casa, para que quando você tiver idade, você case, em nome de Jesus. E eu vou orar para você, Deus ter misericórdia de você, para você arrumar um camarada mais ou menos. Pastor, não posso ser bonitão? Eu falei: isso que você quer, não tem. Nesse nível que você tem, era o rosto de Giannichini, não sei, o peitoral do Roberto Carlos, jogador de futebol, as coxas, não sei quem. Menina, nem se você criar em computador, você arruma um desse daí. Não tem jeito. Calma um pouquinho. E não é que a danada casou mesmo? E não é que o cidadão é bonito? E pior que é bonito. Foi: Deus é tão misericordioso que a cidadã, fazendo pergunta tudo errado, mas Deus deu um camarada bonito para ela. Coisa de primeira assim, mas não é feio igual, é bonito mesmo. E um dia eu mandei um recado: viu como Deus foi generoso com você? Mas é importante você compreender que você nasceu para honrar a Deus. Então fique tranquilo que vocês vão casar um dia em nome de Jesus, tá bom, galera aí? Beleza? Fique tranquilo, vocês vão casar, vocês também vão casar no tempo certo, não é agora não. Mas o mais importante que você tem que entender, agora você precisa consagrar a sua vida ao Senhor, para que Deus te dê um companheiro segundo a graça dele. Porque casar não é fácil não, tá? É verdade ou não é? Vai achando que é moleza, vai. Vai achando que casar é coisa fácil. A minha filha começou a trabalhar, vai começar a trabalhar amanhã, e já está preocupada porque o salário já está comprometido. Já está devendo para o pai 80% do salário. Foi: eu vou confiscar na fonte, igual imposto de renda. Quero nem saber, né? Investir. E daí o pai falou assim: isso são os detalhes de uma vida adulta. Daqui a pouco você vai formar uma família, vai ter obrigações, responsabilidades. Aí você vai lembrar quando era criança, querer voltar a ser criança de novo. Mas preste atenção, vocês precisam ser instrumentos de Deus para ganhar pessoas para Jesus. Se você investir a sua vida no reino de Deus, Deus vai te honrar grandemente. É isso que Paulo fez com aquele menino. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 diz algo interessante sobre aquele jovem que já havia crescido. E diz o seguinte, que aquele menino Timóteo, o que acontece com ele? 1 Timóteo 1, 3. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinasse doutrina diversa. Sabe o que ele é aqui já na igreja de Éfeso? É o pastor da igreja de Éfeso. Você consegue entender isso? Um menino que foi pensado lá, embora tivesse uma formação cristã da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, mas tinha um pai grego, alguém cuidou dele, alguém deu atenção para ele, alguém ajudou ele, alguém discipulou ele, e agora ele é o pastor da igreja de Éfeso.
Quantos pastores Rodrigos tem por aí nessa cidade esperando que você abrace ele? Você sabe disso? Sabe aquele menino que é da chapa quente lá, que você acha que não tem mais jeito? Sabe aquela jovem lá que só Jesus na causa? Ela está precisando que alguém abrace ela, dizendo o seguinte: vem para cá, porque para você tem jeito que Jesus pode investir na sua vida. Pense nisso. Um autor chamado Charles Hayre diz o seguinte, que Timóteo não tinha só a função da pastor da igreja de Éfeso, mas ele tinha uma espécie de um bispado ali na região da Ásia Menor. É um homem que se torna um líder proeminente. Ele era uma espécie de encarregado da província da Ásia. Aquele que era um jovem que podia se perder. Aquele que era um jovem que não tinha notoriedade. Foi alcançado por alguém, cuidado por alguém. E agora se torna um líder proeminente lá no contexto do Novo Testamento. O livro de Atos, capítulo 16, versículo 1, diz que quando Paulo chega até ele, que ele estava lá na cidade de Troade, ele começa a acompanhar Paulo e se torna um grande companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Se torna um missionário. Alguém que se coloca à disposição do Senhor. Mesmo sendo jovem, e quando lemos sobre ele, diz que ele era tímido, que ele era doente, que era um homem, um rapaz que tinha suas limitações, mas isso não impediu ele de ser um servo do Senhor, porque para Deus, Deus não usa o nosso estereótipo. Deus não usa o nosso exterior, Deus usa o nosso caráter, a nossa vida. E mesmo que tenhamos limitações, Deus quer nos fazer um grande homem, uma grande mulher na obra dele. Aquele menino foi alcançado por Deus, Deus abençoou a vida dele, e ele se torna um grande cooperador de Paulo, mesmo sendo tímido e sendo doente. Eu estou discipulando um rapaz já há um bom tempo, chamado Ivan. Eu mostrei a foto deles no treinamento que a gente fez lá em Morretes. O Ivan, ele é extremamente tímido. O nome dele é José Ivan. Ele trabalha numa empresa grande lá em Fazenda Rio Grande, saindo para o Rio Grande do Sul, lá na região metropolitana de Curitiba. E ele trabalha nessa empresa já há alguns anos. E há mais ou menos uns 9 meses, quase 11 meses, ele veio para a igreja, a gente está acompanhando ele. E ele falou: pastor, como é que eu vou falar para alguém se eu sou tímido? Como é que eu vou falar para alguém se eu não consigo nem começar uma conversa? Pastor, eu vou ficar nervoso, vai me dar um negócio no estômago, tipo umas borboletas no estômago. E nós começamos a orar por ele. Deus vai te abençoar, Ivan. Deus vai usar a sua vida. Eu falei: comece a perceber o que Deus quer que você faça naquele emprego. Ou naquela empresa que você trabalha. E esse dia ele falou: pastor, eu descobri que tem um monte de crente lá. Até então eu não tinha percebido os crentes lá. E nós já começamos a nos reunir na hora do almoço, para a gente orar junto. E eu já estou orando por um rapaz que eu dou carona para ele. Ele dava carona para aquele camarada já há mais de um ano. Ele nunca tinha falado de Jesus para ele. E agora ele começou a orar para aquele rapaz que ele dá carona para ele. Sabe o que é isso, meu querido? É um mover de Deus. É a ação de um Deus poderoso que usa uma pessoa com as suas limitações. Aquele menino é abençoado por Deus. Paulo cita Timóteo em 6 de suas cartas. Paulo cita Timóteo em 2 Coríntios, Paulo cita Timóteo em Filipenses, em Colossenses, em 1 e 2 Tessalonicenses e em Filemão. Aquele menino que foi trabalhado por Paulo, que foi acompanhado por Paulo, é citado em muitas de suas cartas. Ele se torna um dos líderes mais destacados da igreja primitiva. Quantos Timóteos tem aqui em Antonina esperando que você o abrace, que você o acompanhe? A Bíblia vai nos dizer em Filipenses 2:20, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo está falando de quem? De um menino chamado Timóteo, que se interessa pelas pessoas. Se interessa pelas pessoas. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, quando essa igreja completa mais um ano de vida, você precisa saber qual é o seu papel no reino de Deus. Quando essa igreja completa mais um ano de vida, você precisa se colocar à disposição do Senhor. Aquele colégio está esperando que vocês, jovens, se posicionem como jovens cristãos lá dentro. Rapazes e moças que temem a Deus. Rapazes e moças que não estão a favor dessa ideologia de gênero, não está concordando com isso. Rapazes e moças que são tementes a Deus e que pode impactar a vida deles. Aquele bairro que você mora, meu irmão, está esperando a sua posição como servo de Deus. Os seus parentes estão esperando de você uma posição como um homem, como uma mulher que teme a Deus, que tem um compromisso com o Senhor. Paulo está dizendo que aquele menino, ele tinha um sentimento profundo por ele.
porque a vida dele estava centrada em Cristo, ele era comprometido com as Escrituras, ele era fiel a Jesus, ele tinha uma vida dedicada à igreja do Senhor, ele tinha zelo pela sua vida e também pela doutrina que ele professava. Um autor chamado John Maxwell diz uma coisa interessante, diz o seguinte, ó, todo líder, toda pessoa que exerce algum tipo de liderança, ele vai exercer algum tipo de influência. Pode ser uma influência má ou uma influência boa. Pode ser uma influência negativa ou uma influência positiva. Deus te colocou para ser líder em nome de Jesus. O sacerdócio é para cada um de nós. Não é só para o pastor Rodrigo, só para o pastor Rodrigo, não. O sacerdócio é para cada um de nós. A Bíblia nos diz que aquele menino serviu o evangelho de uma forma intensa. Filipenses 2:22. Pois serviu ao evangelho junto comigo como um filho ao seu pai. Deus usa Paulo para abençoar Timóteo, para abençoar outras pessoas. E a igreja do Senhor, o reino de Deus cresce cada vez mais. Você quer impactar essa cidade? Se coloca à disposição do Senhor. Invista um tempo da sua semana com uma pessoa que está esperando uma ação de um crente genuíno e verdadeiro, porque ele está cansado dessa religiosidade que tem por aí. Quando estudamos sobre a história de Paulo, eu volto lá no texto do 2 Timóteo, eu quero concluir lendo o texto de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 5. 2 Timóteo 4, 5. Olha o que Paulo fala nos seus últimos momentos da sua vida acerca daquele menino chamado Timóteo. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Pode seguir. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo aqui está nos seus últimos momentos de vida. Ele está numa prisão fria, uma prisão fétida. Ele sabe que ele vai ser morto. Diz a tradição que depois Paulo foi enforcado. E ele se lembra de quem? Daquele menino que ele investiu na vida dele lá atrás. E ele pede então a partir do versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Prossegue. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que o amarem a sua vida. Prossegue. Procura vir ter comigo em breve. Ou seja, Timóteo, vem logo para cá. Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. E foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me útil para o ministério. Prossegue. Quanto a ti que me enviei a Éfeso, olha o que vai dizer agora. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Latoeiro me fez muito mal, mas que o Senhor retribui as obras dele. Continua. Tu também, guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Até o versículo 17. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, que isso não se lhe seja imputado. E finaliza o 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem a todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Paulo, nos seus últimos momentos, essa é a última carta de Paulo. É a última carta que ele escreve. Ele não escreve mais nada depois disso. E ele se lembra daquele menino. A empatia, o compromisso de Paulo com ele foi até os últimos momentos da sua vida. Que você compreenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. Que você coloque na disposição do Senhor. Que você permita que a sua vida, com mais 20, 30, 50, 100 anos, se você puder viver mais isso, seja todos eles para a glória do nome do Senhor. Que a sua vida seja instrumento da graça e do poder, para que esse bairro, para que essa cidade, para que o nosso estado seja ganho para Jesus. Está disposto a fazer isso? Queria orar por você em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que muitas vezes você deve ter orado para a igreja crescer. Continue orando para a igreja crescer. Talvez você tenha orado para que Deus mude essa cidade. Continue orando para Deus mudar essa cidade. Talvez você tenha orado para que acabe a criminalidade dessa cidade. Continue orando. Talvez você tenha orado para que mude a realidade social dessa cidade. Continue fazendo isso. Mas Deus não vai fazer isso se você não se colocar à disposição dele. Se a igreja de Jesus não se posicionar, essa cidade não vai mudar. A única solução para a cidade de Antonina, para o Paraná, para o Brasil, para o mundo inteiro, é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. É muito bom estar aqui, um lugar seguro, protegido,
mas o nosso campo é lá fora. É quando você chegar de manhã naquela empresa, lá é seu campo missionário. É quando você chegar em casa agora e tiver alguém lá que não serve a Jesus, lá é o seu campo missionário. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez aquele filho que você ama tanto, que você não quer que ele se perca. Talvez o marido que você escolheu para ser o seu companheiro para o resto da vida e que dorme na mesma cama que você. E ele está indo para o inferno porque ele não tem Jesus no coração. E é você que Deus colocou lá para ser instrumento da graça de Deus. O pastor vai fazer o papel dele. Faz, minha irmã. Que bom que a senhora está aqui. Amém. Você tem que orar por ele, porque a insegurança de uma pessoa é porque ela não conhece Jesus. E só Jesus vai mudar essa realidade. É só Jesus. Não é a palavra, não é o discurso, não é a eloquência dos nossos olhos, da nossa palavra, da nossa boca, mas é a nossa vida à disposição do Senhor, em nome de Jesus. Olhe para aquela empresa como campo missionário. Olhe para aquela escola como campo missionário. Olhe para aquela rua como campo missionário. Olhe para essa cidade como seu campo missionário. Deus vai te usar poderosamente. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Ô Pai, em nome de Jesus, Senhor, como ficamos felizes em ver o investimento desse homem chamado Paulo na vida daquele menino chamado Timóteo. Ah, Pai amado, como é bom ver o desenvolvimento daquele menino sendo cuidado, sendo abençoado, sendo acompanhado, investindo na vida dele, e ele crescendo espiritualmente, ele se desenvolvendo espiritualmente. Oh Pai, aqui nós temos muitos Paulos que podem dar um pouquinho do seu tempo, que podem investir em alguém que está se perdendo, que pode dizer para eles: eu te amo, no amor cristão. Que investe os seus recursos, que investe o seu talento, que investe a sua capacidade, que investe o seu carro, o seu dinheiro para a glória do Senhor. Ah, Pai, não nos torne, não deixe que sejamos medíocres. Não deixe, Senhor. Muitas vezes estamos confortáveis nos nossos lares, nos nossos carros, com aquilo que nós temos de recurso, e tem muita pessoa aqui nessa cidade morrendo sem Jesus. É nosso papel, é nossa responsabilidade falar do amor de Deus para eles. Nos incomode com o teu Santo Espírito, Senhor. Não deixa que saiamos daqui como entramos. Não deixa que saiamos daqui indiferentes ao que está acontecendo no mundo. Tem muitos jovens nessa cidade hoje se drogando, entregando a vida para a prostituição, se perdendo na fase tenra da vida. E nós temos que ir lá abraçá-los, dizer para eles que há uma solução para a vida deles. O Pai amado, tem muitas famílias se dissolvendo neste dia aqui nessa cidade. E cadê o teu povo, Senhor? O povo que se chama pelo teu nome, o povo que foi lavado, remido, resgatado pelo teu poder. Cadê o teu povo, Senhor? Faça de nós uma igreja operante, uma igreja dinâmica, uma igreja viva, uma igreja que se incomode com o mundo e que incomode o mundo pelo poder do teu Santo Espírito. Para que completemos mais um ano, não simplesmente para cumprir um programa, mas que nos comprometamos com essa cidade, de mostrar para aquelas meninas que estão se prostituindo agora, com aqueles caminhoneiros, Senhor, que a vida delas tem valor, que elas são criaturas do Senhor e podem se tornar filhas do Senhor. Ah, Senhor amado, é possível que tenha alguém aqui que vai chegar em casa, ainda hoje, vai se deparar com alguém que não professa a fé em Jesus. Dê sabedoria a ele, Senhor. Dê-lhe uma palavra de bênção, que ele profira bênção e não maldição para aquela pessoa que mora dentro da sua casa. Talvez o marido, talvez o pai, talvez o filho, talvez um irmão, talvez a esposa, talvez aquela vovó tão querida que precisa conhecer Jesus. Faça da tua igreja, Senhor, instrumento de graça e de poder. Faça da tua igreja uma igreja dinâmica e poderosa. Nos incomode, Senhor. Nos incomode pelo teu Espírito Santo. Ó Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e poderosa. Ela vem do Senhor, ela entra na nossa alma como espada penetrante, espada de dois gumes, que entra no profundo da nossa alma e nos faz discernir aquilo que vem do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, mas leve-nos como missionários para um mundo perdido, corrompido, distorcido e sem valor. Faça de nós, ó Pai,
instrumentos de graça e de poder. Nós oramos no nome soberano de Jesus. Amém.